Ó, o bastidor do sucesso é difícil da gente falar. É difícil, porque todo mundo fala dos louros, né? Todo mundo fala do holofote, fala como é bom, tipo, tal, que eu conquistei o Grammy, que eu fiz isso. Mas pouca gente fala o quão difícil é estar ali hospedando aquele artista que todo mundo quer. Porque debaixo daquela maquiagem, daquele corcelê, aquele cabelo comprido, tinha uma pessoa insegura, despreparada para aquilo lá, porque eu me preparei a vida toda, mas nada como viver. Eu tinha meus medos, eu tinha muitos complexos, por isso que eu me montava daquela forma, cada um dentro do seu, enfim. E aí eu tive que amadurecer na frente de todo mundo. Então eu acho que isso foi o mais difícil, porque todo mundo me queria, eu também me queria, e eu não me tinha, sabe? Eu não tinha... Nossa, eu conflitava demais, eu voltava saía daquele tanto de gente que estava ali querendo uma foto e tal, para um quarto de hotel em que era eu, e eu muito perdida ali, sabe? Então, eu confesso que foi uma fase de muitas conquistas, porém eu não tinha aquela mente, sabe, aquela pessoa do lado para falar assim, ó, mais ou menos, porque ninguém sabe o caminho, mais ou menos é aqui, ó. Essa aqui é a hora que você vai parar, essa é a hora que você vai... Então eu tinha que decidir o que eu ia gravar, eu tinha que decidir... Tinha produção, tinha gravadora, tinha tudo, mas partia de mim também, né? O que eu ia usar, era eu que fazia minha maquiagem, eu que fazia meu cabelo, eu era... Isso tudo de insegurança, de colocar na mão de alguém e alguém errar. E eu, por medo de errar, errei. Eu tive tanto medo de errar que eu errei. Nessa busca insana pela perfeição visual, a canção. Eu gravava não sei quantos takes para tirar uma música uma boa, não gostava de fazer emenda, nunca gostava, sabe? Então, assim, muito criteriosa, muito perfeccionista, aquilo era muito cansativo, muito cansativo. Porque quando você volta pro seu quarto de hotel, é só você que sabe o que você passa. Porque tem dia, ainda mais sendo mulher, tem dia que você não tá com saco pra você tá deprimida, você tá com TPM, você tá com enxaqueca. Eu com enxaqueca, então, meu Deus, eu sofri absurdo, porque era muita luz, muito barulho, muito pedido, muita coisa. Eu queria atender tudo, mas eu não conseguia. E eu deprimia ao ver que as pessoas estavam contrariadas de eu não ter conseguido atender, entendeu? Então, assim, eu aproveito todas as oportunidades que eu tenho de estar diante de um microfone, de uma câmera como hoje, para pedir perdão para as pessoas que não foram atendidas, porque era impossível. Eu sou um ser humano. E esse ser humano, por muito tempo, ainda mais com a agenda que eu tinha desorganizada, porque assim, dá vontade de xingar palavrão. Eu tinha vontade de comprar um mapa do Brasil e dar para aquele ser humano, FDP, que estava fazendo a minha agenda, porque um dia ele me botava em Porto Alegre e outro dia ele botava em Porto Seguro. Como é que você fica bem-humorado fazendo a ponte aérea? Eu tava assim, eu cheguei a viajar, fazer 4 voos, mais 2 horas e meia de carro num dia. Isso não tem humor que aguente. E você vê que as pessoas elas querem estar perto de você. E isso é incrível. Mas como é que faz? Em cima do salto, maquiada, e eu exigente pra caramba, né? Então eu sofri um absurdo naquela época. Eu não aproveitei como eu gostaria. Eu espero que a Ana aproveite. Que ela tenha um acompanhamento psicológico. Porque vida de artista que está no auge devia ser estudado. Porque é uma... Como é que eu vou dizer? É ser domesticado mesmo, né? Você vira... É quase o que a gente viveu na pandemia, né? Você me perde o controle de tudo, né? Que controle. Que controle, porque assim... É o que você quer ser reconhecido. Eu não queria ser famosa. Eu queria ser reconhecida. Mas as coisas andam juntas. Então, eu não fiz com vaidade. Eu quero ser a mais. Isso não, eu quero ser reconhecida pelo que eu faço. E acho que faço bem. Porque se a gente não acredita na gente, quem é que vai acreditar? E eu acreditava que aquilo era bom, né? Então, se por um lado eu tinha a alma artista de criar, de escrever, eu também tinha de empresário de olhar aquilo e falar assim, isso aqui tá bom, isso é legal, isso o público vai gostar disso aqui.
E aí, acertei, errei, tropecei, passei ciclo, subi, desci, como todo mundo já sabe. Mas, assim, naquela época, realmente foi muito difícil. Muito Eu difícil. me incomodava bastante. Eu sei que você fala nas entrevistas, esse lance de ser antipática, essa fama, É, sempre de toda. E novo. sempre me incomodou porque eu tava do outro lado. Sim. Eu acho que eu te conheci bem no começo do seu sucesso. Você que eu passei a frequentar, a gente cobri, viajamos juntos e tal. E eu falei, porra, essa Paula não existe, assim. Essa Então, Paula. me E eu responde, o que falava. você acha que Então, causou? O e que provocou isso, na sua opinião? eu acho que tem algumas coisas. Sim, Tem uma vontade de dar assunto, porque falar mal sim, rende assunto, então tem muita lógico. gente que vive assim. E eu acho que tem um pouco também de você ter sido a única na época, a única mulher na época. É, A o sua sistema, eu me né? lembro que o sistema do seu camarim era diferente. Então, assim, Tinha um banheiro químico. eu mesmo que era próximo, eu não ficava no camarim, eu ia depois, que você fazia tudo, tinha todo um Sim, processo. sim. E a comparação era muito ruim pra você. O camarim de Jorge Mateus tem 50 pessoas. Camarim do Fernando Sorocaba, É os 200 meninos, né? pessoas. Tá todo mundo camarim tomando uma de cerveja menino. e tal. O seu, você tava se Sozinho. trocando. Eu acho que isso também... Fala, não, lá não dá pra entrar. É. E aí, quando você vai juntando tudo... Sim. mas me incomodava porque eu via você na intimidade e falei, gente, essa É. pessoa não é assim. Assim, eu conheço. Eu vou incluir alguns fatores. Realmente foi algo que aconteceu muito rápido, né? Pra mim não foi, porque demorou muitos anos e tal, mas aconteceu muito rápido. O sistema não estava preparado para uma mulher. Se a gente chegava e pedia um piso um pouquinho melhor, porque tem lugar que é buracão mesmo e tal, você tem que ficar ali desviando. Eu usava salto, uso salto até hoje, sempre achei elegante usar salto. Isso aí é particular, porque as meninas de hoje, às vezes, tem algumas que nem usam salto e tudo bem. Aí o contratante já fazia aquele olho desse tamanho e falava assim, mas fulano teve que ontem e não pediu. Ah, porque a gente precisa de um banheiro químico, é uma dama, ela não vai atravessar daqui até lá pra fazer xixi. Não, mas fulano de tal que teve que ontem e não pediu isso. Ah, então assim, aí os convites, uns convitinhos também. Poxa, porque minha Porsche tava lá em casa, você não foi. Ô, me desculpa, eu tava muito cansada, fui pro hotel. Aqueles não pras cantadinhas barata, aqueles não sutil. Eu nunca fui grossa com ninguém. Causou um incômodo também, entendeu? Aí é mais fácil falar que é chata, falar que é antipática, que é intocada, porque eu não caí na conversinha. Eu lembro quando você começou a usar aquele sobretudo, pra evitar mão, né? Não, evitar, ó, o que teve de mão, nossa, meu Deus do céu. E nego, a mão aqui, né? Sim, um monte. Nossa. Aí é difícil. Sutilmente, cordialmente, educadamente. Assim. E mesmo assim saiu essa história toda, assim. Mas eu acho que foi um dos fatores também. E a quantidade de gente, a quantidade de demanda. Porque as pessoas não entendiam que, na hora que eu saí dali, eu tinha mais outras 400 na porta do aeroporto, as outras 400 na porta do hotel, as outras 400 na porta da minha casa, as outras 400... Alguém vai ficar contrariado, então, de novo. Eu peço perdão para quem eu não pude atender. Eu realmente era impossível, era humanamente impossível. Tanto é que, assim, as demandas, as coisas vão mudando, tá totalmente diferente hoje, que eu tô vivendo o sucesso para mim, mais calmo, fazendo os meus shows, voltando para casa, tendo vida social, tendo tempo para fazer um churrasco, porque eu não tinha, sabe? Equilibra. Aí, muito melhor. Agora tá muito melhor, entendeu? Você falou que teve um processo longo. Você, no começo, que pediu desculpas, né, pro pessoal, por coisa que talvez tenha feito. Não tenha feito também, né? Não tenha Não conseguido ter atender conseguido. todo mundo. Quando é que você percebeu... Quando é que você parou pra pensar em tudo que tinha acontecido e falou, agora eu vou começar a falar mais? Então, um pouco antes da pandemia... Na verdade, eu já vinha me encorajando há muito tempo. Mas eu não tinha tempo nem pra respirar. Que dirá pra refletir, né? Então, a pandemia acho que foi a grande virada para mim, assim, porque foi um momento terrível que o planeta passou, mas eu parei, né? Parei para pensar, parei para refletir, parei para ver o que eu não estava fazendo, tudo que eu estava fazendo, aí eu vi que eu estava fazendo muita coisa no automático já, não estava bom, e eu tive uma boa discussão de relação com a Paula Fernandes, sabe? E eu falo na terceira pessoa porque eu hospedo um artista desde que eu entendo por gente. E descobri que a Paula de Souza estava abandonada.
Então, é muita terapia, muita análise, é muita reflexão, porque eu vivi por isso a minha vida inteira, mas chegou uma hora que ou a gente ia dividir em partes iguais, a gente ia ficar mais... Nossa relação ia ficar um pouco mais equilibrada, ou então eu ia, sei lá, dar um surto de eu vou me aposentar e vou viver minha vida, entendeu? Então, nós tivemos essa discussão de relação, a gente entrou num consenso e hoje eu consigo equilibrar muito mais, porque eu amo estar no palco, mas eu preciso do bastidor também, eu preciso da minha casa, eu preciso das minhas coisas, dos meus bichos, então hoje, por isso que eu tô te falando, de todos esses anos, o sucesso eu tô vivendo agora, porque eu estou feliz. Tá conseguindo colher também, né? Eu Finalmente. estou feliz colhendo, e tendo saúde, principalmente saúde mental, para estar no palco fazendo o que eu mais gosto de fazer, que é estar com os meus fãs, que é cantar, que é de me divertir ali. Antes, nossa, teve época que eu não estava conseguindo me divertir, era todo dia, toda hora, 2 no dia, aquela muvuca, aquela correria, e eu dentro do quarto só, qual cuco. Cantava, voltava pro quarto, cantava, voltava pro quarto. Quem é que fica feliz desse jeito? Você entra no automático. Cantar é emoção. Você precisa... Eu perdi minha emoção, gente. Então, sentei com a Paula Fernandes. Eu falei assim, ó, o negócio é o seguinte. Ou a gente vai dividir melhor esses lances aqui, ou então eu vou ficar sem você. Eu não quero você mais pra minha vida. Entramos num consenso. E eu tô feliz. Estamos felizes.